Olá, empresários e empresárias de todo o Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso Pode Contar Silveira e hoje com um convidado espetacular, muito especial, Valdeci Martins. Como é que você está, meu querido? Da OMI Sistemas, um sistema que está revolucionando esse país, ajudando empresários de todos os cantos, né? Como é que você está? Muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Fábio, prazer enorme estar aqui contigo, fazendo parte desse teu projeto espetacular. Eu estou muito bem e estou muito lisonjeado de poder fazer parte. Vamos pro play. Legal. O que acontece? A gente faz esse episódio, né? Essa gravação, nasceu esse podcast para a gente falar um pouco com o empresário, né? Não só com o empresário, mas com colegas de contabilidade, com estudantes de contabilidade, mas focado em assuntos que a gente traz que são relevantes para o empreendedor brasileiro, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes, as duas empresas, né? Tanto a Silveira Contabilidade como a OMI Experience, não, acertei o nome, hein, você tava tenso, mas assim, elas têm um propósito muito impactante na sociedade dos empreendedores, né? Que é um compromisso fiel aí com o desenvolvimento desse país. Então, nada mais justo do parceiro OMI, né? Pela pessoa do Valdeci, a gente trazer esse bate-papo para falar um pouquinho de tecnologia, um pouquinho do impacto que um sistema organizado, né? Um sistema produtivo pode fazer nos negócios e no crescimento das empresas. Então vamos lá, fala um pouquinho do Valdeci, da sua carreira e do OMI, né? Como nasceu essa sua também parceria com o OMI aí, aqui na região metropolitana. Explica pra gente um pouquinho quem é o Valdeci e quem é a OMI. Ok. Bom, eu comecei a empreender aos 23 anos, né? Terminando a faculdade de administração de empresas. Eu sou da época, Fábio, que o curso de administração de empresas e contabilidade, eles se confundiam até os 2 primeiros anos. Depois do terceiro que você decidia se ia fazer contabilidade ou administração. E eu já trabalhava com contabilidade na época e achei que a administração ia me dar uma visão mais ampla e fui por essa área, né? Legal. Então, quando eu estava terminando o meu estágio, eu acabei empreendendo e fui para uma área de automação de escritório de contabilidade. Olha. Então, eu comecei a minha carreira já oferecendo soluções para escritório de contabilidade. Legal. E a OMI veio 22 anos depois e foi como você estava falando aí, né? Foi um encontro de propósitos. Eu sempre ajudei os escritórios de contabilidade fornecendo soluções, mas eu entendia que o contador tinha ali um papel muito relevante na vida do empreendedor, que era auxiliar. E eu, às vezes, me metia em assuntos, cara... Tinha nada a ver com você, mas... O software está aqui, mas você precisa fazer alguma coisa diferente para ajudar esse empresário a prosperar, né? E era só a ferramenta. E Legal. Com a OMI foi diferente isso. O que me trouxe para a OMI foi justamente essa sinergia de propósito, porque nossa missão é realmente destravar o crescimento do empresariado brasileiro através do uso de tecnologia. E nós escolhemos os contadores como os nossos principais parceiros, porque vocês também estão muito aguerridos nessa tarefa, né? Nessa mesma função, né? É isso aí. Legal. E a OMI, cara? Conta pra gente, assim, um pouquinho da proporção, né? Porque a gente sabe que é um RP, né? É muito simples de operacionalizar, né? Mas por trás tem uma estrutura muito grande que está impactando aí em números, né? Vamos pensar, Valdeci, o que a OMI está impactando aí no Brasil? Essa questão que você levantou, né, da simplicidade. O nosso CEO, Marcelo Lombardo, ele vem de uma trajetória de criação. Ele era de uma empresa que desenvolvia um RP para grandes empresas. Legal. Tá? Um RP que exigia aí alguns milhões de investimento inicial e muita complexidade, time para fazer. E ele entendeu que a empresa dele seria só mais uma brigando com multinacionais, com empresas de grande porte. E quando veio o advento do SPED, a consolidação, ele falou, cara, essa complexidade, essa exigência de levar todo esse conhecimento vai cair para o pequeno também. E o pequeno não tem, às vezes, esse dinheiro necessário para esse investimento. Né? Então, ele falou, preciso de desenvolver alguma coisa simples, intuitiva, que ajude o pequeno empresário. A segunda constatação foi que esse pequeno empresário ele não tem um departamento contábil interno, ele está normalmente atrelado a um escritório de contabilidade. E foi aí, então, que a grande sacada da OMI foi entender
que o contador seria o nosso grande aliado nessa jornada. Sim. Como, né, exatamente traduzindo o canal de venda principal, né, cara? Assim, além de aliado, né, assim, é o canal de venda da OMI, né? Isso é muito interessante. Essa estratégia eu achei fenomenal. Fui em uns 2 ou 3 eventos também da OMI já, que tive a oportunidade de ver a palestra, a explicação do Marcelo, e realmente tem muito propósito naquilo que ele foi adivinhando, né, sacando, Exato, que ia ser o caminho das coisas, né? Porque realmente um pequeno empresário, um médio empresário, no Brasil, ele sente isso. Ele vê que assim, tudo que vem para os grandes vem para ele também. E aí parece que ser desleal, né? Assim, tudo bem que a gente tem uma tributação simplificada do Simples Nacional, que a gente até internamente brinca que simples só no nome, né? é verdade. Só no nome. E é um sistema muito, vamos pensar assim, sensitivo, vamos pensar assim, né? Ele é muito, eu até brinco, falo assim, ó, conhece a OMI, porque parece que você está num caixa eletrônico, né? Avança, 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 e de repente você já emitiu nota, já gerou boleto e várias questões nesse sentido, né? É isso aí, porque a pequena empresa, o que acontece, Fábio? O empreendedor, ele está ali muito no operacional, né? Ele está vivendo vendas, ele está vivendo relacionamento com o cliente, ele está cuidando de gente e sobra muito pouco tempo e às vezes conhecimento para fazer gestão propriamente dita. Sim. Então, se exige-se um sistema muito complexo, ele não vai fazer. Não vai fazer. Então foi com esse intuito que a OMI criou um sistema simples, intuitivo, fácil de usar, tá? Porque a gente precisa liberar tempo para que ele faça as atividades mais estratégicas do seu negócio, né? Eu gosto muito de uma frase que fala, né, simplifica que aplica. É isso aí. Eu acho que o OMI tem mais ou menos essa finalidade do empresário, porque, como você falou mesmo, a gente está ali fazendo gestão sem estudar. A maioria dos empresários é assim, né? É aquele bom técnico que virou um empresário, mas aí ele não entende muito de gestão, principalmente gestão de pessoas, né, gestão financeira e tal. E aí um sistema vindo, entregando para ele uma estrutura processual, né, que é fundamental para qualquer processo, né? As empresas são formadas de processos e pessoas, né, Isso aí. que geram resultado, mas tem que ser as pessoas certas e os processos inteligentes, né? Então eu acho que a OMI cobre realmente uma necessidade bem significativa dentro do mundo empresarial, principalmente das empresas que estão começando, e ela consegue evoluir com o cliente por uma jornada muito longa, com números maiores também, né? Então, assim, não precisam ficar limitados, falar, o homem é para pequeno, não. Ela é para todos, e tem aí, lógico que um leque de opções de software no mercado, mas o homem vai cada dia mais sendo certeira, né, Valdecir? É impressionante como o olhar da OMI para ajudar o empreendedor é cirúrgico mesmo, né? Assim, então de parabéns aí toda a equipe, todo o Marcelo, toda a equipe de vocês aqui da região e todos os desenvolvedores que tem quantas pessoas por trás aí do OMI hoje? O time já conta com mais de 800 funcionários, tá? Isso porque na pandemia a gente diminuiu um pouco, né? A gente deu uma pivotada. Já são 10 anos de história, né? A gente começou com uma startup e hoje já somos considerados uma scale-up, uma empresa que já atingiu um tamanho significativo. São mais de 150 mil clientes utilizando o sistema, com mais de 1.100 quinais diferentes. Então a gente atende qualquer tipo de empresa, falando das questões de gerenciamento financeiro, quanto a pagar, quanto a receber, estoque, compras, produção, emissão de notas fiscais, seja de produto, seja de serviço. Nós estamos integrados com mais de 300 prefeituras hoje, então, e atuando em todo o Brasil através de quase 150 franquias. Legal, já se tornou um ecossistema, né? Já. E a parte fundamental desse ecossistema é reforçando o contador, tá? Então, cara. E é uma quantidade de informações muito, muito imensas, né? Assim, eu acho que o que a OMI tem de qualidade nas informações também é impressionante, assim, os números que ela tem, o que ela consegue tirar também de estatística do microempreendedor, do empresário brasileiro, né? De todo a PME, né, também as empresas de médio e pequeno porte, então, e é quem emprega mais no Brasil, né?
Exatamente. E hoje, você citou aí alguns números, hoje já 2% do PIB brasileiro passa Faturamento passam faturamento pela passa OMI. pela OMI. Tá? Você vê, é muito impactante, cara. Uhum. Aonde o Marcelo conseguiu chegar, eu acho que nem nos melhores sonhos deles, talvez, ele falou, pô, eu vou impactar desse jeito. Não sei não, viu? Porque O cara é sonhador, né? ele fala que nós estamos só no começo. Ah, que Esse legal, é só isso o começo. Aí. Exatamente, um excelente, né, um empreendedor, um cara super bem sucedido, sempre começa com um sonho, né? É isso aí. Se não tiver um sonho por trás, não tem como. E todos estamos ganhando, né, dentro do ecossistema com esse trabalho que a OMI começou a fazer. E me fala um pouquinho, cara, tem horas assim que o empresário pensa, qual que é o meu momento? Qual que é a hora de eu partir para um RP, para eu ter um sistema mais integrado? Qual que é o que a OMI fala sobre isso? Qual que é esse momento? Ah, tanto de faturamento, é bem na hora que eu abrir, é só depois que eu tiver tantos funcionários. Que vocês, como que vocês posicionam numa dúvida dessa, por exemplo? Eu penso que é a primeira coisa que ele tem que fazer. O sujeito decidiu empreender, o que é que ele precisa? Ele vai precisar de um CNPJ e para isso ele recorre a vocês, contadores. Isso. Tá? Que vão fazer lá toda a assessoria, não só de abrir o CNPJ para ele, mas de repente fazer ali um plano de negócio, ver se a ideia dele é aplicável, se tem planejamento tributário também, né? Tributário, tudo aquilo que o contador tem ali de ferramentas para que o negócio dele dê certo. E na sequência ele precisa de um RP para começar certo desde o primeiro dia. Tá? E nisso, aliado com o que eu disse lá atrás do nosso propósito, a OMI ajuda os contadores. Nós temos, por exemplo, uma versão gratuita do software para aquele empresário até o momento de ele atingir R$180 mil de faturamento. Então, microempresários e empresas do MEI até a primeira faixa, o OMI é gratuito. E o contador pode usar isso como estratégia de atração de clientes. Sim. Então, ele começa certo. Porque eu imagino assim, o teu escritório já tem um tempão aí de estrada. Sim, 47 anos. Quais são os mês. Quais são os clientes que dão mais trabalho para você, de repente, colocar ali uma cultura de usar um sistema? É o cara que já acostumou errado. Exatamente. Então, já adota a estratégia na entrada do cliente. Olha, tá aqui, você vai começar o seu negócio. Então já começa usando um software profissional que vai me ajudar a melhorar a estruturar e crescer. Ah, legal. Então a sacada disso é na hora que começar, né? Exatamente. Não é o tamanho. Exato. Porque realmente fica mais fácil, né, cara? Se o cara começa certo, porque vem tudo a galope, assim, né? Se o cara já começa errado, ele já começa distorcendo os custos dele, já começa distorcendo o preço dele. Aí ele cai num mercado muitas vezes prostituído, que aí ele fala, cara, o que eu tô fazendo de errado? Eu falei assim, vamos pensar tudo, né? Porque você caiu na cilada do mercado, você não tem os seus números de forma, vamos pensar assim, imediata, né? Diária, porque ele de repente é um simples nacional, não dá ainda, não tem essa maturidade ainda dos relatórios gerenciais, dos relatórios contábeis, e aí ele vai se perdendo, né? Então ele realmente ter o software e ter já a cultura, né? Que nem você falou. A cultura de olhar, né? Eu acho que falta muito para o empresário. Muitas vezes a gente faz uma pergunta no nosso diagnóstico, sabe, Valdecir? Assim, qual a última vez que você recebeu o seu DRE? Exato. Aí, assim, é só ele responder, nossa, eu acho que nunca. Eu acho, nossa, que nem agora, a gente está em maio, né? Tô esperando e tô cobrando todo dia o fechamento de 23, né? 2023. Aí você já entende, é que nem você falou, já está fora da cultura, vai ser mais árduo o nosso compromisso junto com qualquer software, né, de mudar a cultura desse cliente, porque ele já vai no feeling só, ele não... E a riqueza dos números é absurda, né? Exatamente. Eu costumo fazer uma pergunta provocativa para alguns contadores parceiros nossos, que é o seguinte, você de fato faz diferença na vida, no desenvolvimento da empresa, do teu cliente? Se a resposta for não, cara, você tem que repensar o teu negócio. Exatamente. Agora, para você fazer a diferença, você tem que estar ali no dia a dia, você tem que realmente usar a contabilidade como instrumento de gestão e estar apoiando. Agora, se ele não te dá o insumo necessário para que isso aconteça, e o insumo necessário para a contabilidade é a informação, Sim. Não tem como a coisa acontecer. Não, e vai ficar sofrendo, vai criar um perfil de cliente inadequado, vai criar um detrator, Exatamente. Né, daquela situação, então tem que olhar mesmo, né?
os empresários em si, na hora de escolher o seu cliente, tem que fazer esse exercício do qual que é o público ideal dele. Pensando em questão de porte, que depende, né, do que impacta. Para a gente impacta muito o cliente que é aderente à tecnologia. Então, assim, se ele é ou não é, faz muita diferença no que a gente vai entregar. E aí, muitas vezes, o cliente acaba tendo assim, ó, não dá certo com esse, não dá certo com aquele outro, não dá certo com aquele outro, não dá certo, mas não vai dar nunca. Exato. Certo? Se ele não tiver essa maturidade de falar, cara, comecei errado, mas eu tenho que fazer esse clique, tenho que mudar a rota, e o homem tá aí para ajudar os empresários. A gente tem muitos clientes, assim, muitos mesmo clientes que usam o homem, e assim, não só traz uma satisfação para o cliente de resultado, como nos alivia muito, porque aí a gente pode gastar um tempo com um horário realmente devido, valoroso, né? Que é mais em análise, é mais em estratégia, e não ficar só cumprindo o que o fisco exige, né? Tem que ser feito, mas isso tem que ser feito da forma mais automatizada possível, né? É a tal da contabilidade consultiva, né? Mas como é que você vai se tornar consultivo se você fica o tempo todo no operacional tentando imputar dados, tratar e não sobra tempo? Tem até uma frasezinha aqui, eu não sei nem se pega aqui depois, eu vou falar assim, aqui no Silveira, né? Aonde a contabilidade se encontra com a estratégia. Isso aí, né? Excelente definição. Então, assim, precisa ser no seu contador. Exato. Né? E ele se posicionar como estratégico, tá à disposição para tomar decisões estratégicas junto com o cliente. Para isso, a gente precisa de dados. Exato. Né? Contra dados não é argumentos, né? É isso aí. E vamos lá. E assim, fora a estruturação do crescimento, fora a estruturação de começar certo, de mapear certo, de ter processos, o que mais que você enxerga no mercado aí que traz de benefício um RP? Bom, essencialmente as informações, né? Eu acredito que é o mais importante, mas a gente está muito focado em ter um sistema cada vez mais autônomo, tá? Autônomo em que sentido? Que as operações mais básicas não precisem ser operadas por um usuário. Sim. Por exemplo, uma importação de um extrato bancário, a captura de uma nota fiscal. Então, tudo isso são processos que o homem trata automaticamente. Então, libera tempo para realmente as tarefas mais nobres da empresa. Então, foi uma palavra-chave, né, Valdeci? Tempo. O que é o mais valioso, né? Uhum. Então, a gente fica ali, né, repetindo a emissão, repetindo um dado de um cliente, repetindo, de repente, uma integração. Se tudo pode ser automatizado, a OMI, ela tem uma inteligência, né, assim, onde ela integra e sincroniza tudo, tanto para quem não sabe, o cliente que usa a OMI, a gente tem, meio como eu falo assim, é instantâneo, né? Então não é dia 30, assim, dia 2, dia 3, dia 4, a gente vai vendo, né, a movimentação do cliente de forma instantânea, assim, porque o homem se preocupou em integrar mesmo a contabilidade nesse processo de forma também automatizada, né? Exato. Imediata, né? Então, assim, não existe a transferência. O pessoal fala, nossa, mas no Silveira vocês não trabalham com a documentação? Eu falo, não, a gente não pega mais documento, né? Mas, nossa, meu contador fica pedindo isso, outro. Não, cara, é integrar, né? Então, a gente ter as ferramentas onde a gente captura, né? E o homem, inteligentemente, né, falou assim, cara, vou simplificar isso pro contador. É isso aí. E vou deixar isso já à disposição dele, né? Então, eu vou fazer um software financeiro, um software gerencial, uma ferramenta gerencial, onde eu vou jogar toda a informação na base do contador. Então, assim, lógico que tem todo uma proteção de dados, né? Uma coisa aberta, né? É algo que a gente se preocupa bastante. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, né? Isso preocupa muito, e a gente está falando de um software que tem escala, que já está gigante, né? Como que a gente se preocupa, até para o contador que está nos ouvindo e o cliente que está nos ouvindo, tem essa segurança de cuidado de dados, né? Assim, então, porque a gente sabe que é tudo integrado ao sistema, né, ao certificado digital, tal, mas fala um pouquinho sobre segurança. A primeira questão é que a gente escolheu também a empresa que mais tem notoriedade nesse segmento, né? O software, ele é um software 100% nuvem, né? Já foi concebido com essa funcionalidade, e o nosso parceiro é a Amazon, né? Então nós estamos hospedados nos servidores da Amazon, que são os mais seguros hoje do mundo, né? Então essa é uma questão extremamente crítica. E depois tem as questões mais operacionais, como
o controle de usuários, que apesar de ser um sistema que você usa onde você tiver internet, o empresário ele pode determinar o local pelo IP, o horário que o funcionário pode operar a plataforma. Nós temos autenticação de 2 fatores para saber realmente quem é que está fazendo, né? Sim. Então, tudo isso são questões que a gente leva muito a sério. Sim, legal. E tem uma outra questão interessante também, assim, a tecnologia do homem, ela começou a se conectar com outras, né? Virou um ecossistema mesmo, né, Valdeci? Fala um pouquinho desse ecossistema, porque hoje o homem oferece, por exemplo, eu sei que tem consignado, eu sei que tem banco. Explica um pouquinho dessa... Porque aí veio o quê? Já era uma dificuldade para o microempreendedor, o empreendedor de médio porte, ter essas soluções todas, e o homem foi trazendo soluções diferentes para dentro da plataforma. Exato. Né? Então, fala um pouquinho dessa... Você citou aí a questão de... Nós temos um banco digital dentro do próprio RP, né? Então, é o fim da conciliação. Sim. Porque muita gente fala, temos conciliação automática. Na verdade, na OMI você não precisa de conciliação. Quando você processa um pagamento usando o banco digital que está dentro da OMI, aquilo já é operação. Então, aquilo que você faria no Internet Bank, pagando o boleto, depois vai lá e replica aquela mesma operação no banco, não existe mais. Você fez... fez, está feito. Vamos dizer assim. Fez, está feito. Tá? Ele já é o banco ali espelhado. Exatamente. E um banco que emite boletos com uma taxa extremamente competitiva de custo, que elimina, como eu falei, a conciliação, que dá segurança e que está evoluindo muito. Tá? É um banco digital que realmente vai fazer a diferença no mercado. Aí. Legal. E assim, e que mais? Vamos pensar, eu lembro de folha de pagamento, tem a ver com um banco, né? Mas tem a folha de pagamento, vocês têm um consignado, isso? Aí nós estamos falando do OnFlow, que é uma empresa que a OMI participa com a tecnologia, com outras desenvolvedoras de software para o mercado contábil, que criou um produto que é o RP contábil. Legal. O OMI é um RP para a empresa, e o OnFlow é o sistema para o contador. Tá? Entendi. E ele foi criado para ser o primeiro RP autônomo do Brasil. Que aí é uma ferramenta para contador. Para contador. Legal, legal. Que aí você trabalhando na mesma base de dados que está no OMI, o contador trabalhando na mesma. Então não existe integração, não existe importação. É os dois trabalhando a mesma base de dados. Legal. E isso traz muito... Então, o que nós temos lá? O modo de folha, de contabilidade e também de escrituração fiscal. Legal. E dentro da folha de pagamento nós temos ali a oferta do crédito consignado. Sim. Para o empresário. É mais uma forma da OMI ajudar o empresário. Né? Legal. Ele pode contratar taxas bastante competitivas, tem uma análise de score bastante coerente, que analisa não só a condição do tomador do empréstimo, o empregado, mas também da empresa que vai ali ser garantidor, como se fosse? Garantidor, depois você edita aí. Não, tranquilo, fica tranquilo. Que é o garantidor do empréstimo. Né? Legal, legal. E tem uma segmentação, por exemplo, qual que é a aderência da OMI? Porque os softwares, tem alguns softwares que eles vão mais para... Tem alguns que são específicos para bares e restaurantes, tem outro que é específico para hotelaria, outro que é específico para empresas de locação. Boa pergunta. E isso também foi uma coisa que a gente pensou em como atender todo mundo. Sim. Acabei de citar mais de 1.100 KNAIs atendidos. São empresas de segmentos muito distintos. 1.100 KNAIs, né, cara? Então, nós temos uma estrutura muito forte, que é o core da maioria das empresas, que é o financeiro, quanto você vai pagar, quanto você vai receber. Isso é comum para a maioria das empresas. É generalista, às vezes. Mas, para atender alguns segmentos, nós temos a OMI Store, que é uma plataforma, que é uma loja dentro da nossa plataforma, que oferece ali sistemas específicos para segmentos. Você citou, por exemplo, restaurante. Uhum. Todo restaurante tem compras, tem contas a pagar, tem contas a receber, ele precisa fazer isso que está dentro do OMI e tudo bem. Mas o que ele, em essência, qual que é o core de um restaurante? É atender, fazer a refeição, atender mesa, etc. Então, nós temos hoje na OMI Store mais de 80 aplicativos que são aplicativos complementares. Então, ele cuida daquela especificidade do segmento e está tudo dentro depois integrado com o OMI. Legal.
Foi deu um exemplo de um bar e restaurante, mas vamos dar mais alguns exemplos dessa história aí. Clínicas médicas, por exemplo. Legal. Qual que é a dor da clínica médica? É fazer o gerenciamento da agenda, prontuário, etc. E tal. Bom, mas o médico tem lá a sua clínica e precisa fazer o financeiro. Ele faz o financeiro no Omni e o operacional dele está lá dentro é um aplicativo que está na Home Store. Legal, porque perguntam muito isso pra gente, né, cara? Porque a gente acaba como contador mais consultivo, ajudando o cliente a falar, qual que você acha que é o software que eu deveria, né? Então a gente sempre coloca o Omni como uma das principais opções. E aí só que eles voltam com essa pergunta, falar, mas e do meu segmento? E o PDV, por exemplo? Tem mais de 80 opções lá. Você falou PDV, nós temos o Omni multivarejo, então todo mundo que trabalha com varejo tem lá uma solução, inclusive esse já não é mais um parceiro que está na Home Store, a Omni já é da Omni comprou o parceiro que estava lá e hoje é um produto que está ganhando muito mercado. Isso é muito legal a pessoa saber, né? Porque assim, é um software, vamos pensar, generalista, né? Ele tem um tamanho hoje, uma estrutura que ele consegue navegar por muitos e muitos segmentos, né? Exato. Sem muita restrição e focando na questão do próprio vamos ganhar tempo, né? Vamos fazer o empresário escalar e tal. E assim, como a gente falou um pouquinho antes nos bastidores, né, cara? A conexão entre os valores da Omni, né, da Silveira, tá muito com o compromisso de uma melhoria contínua também. Falando, cara, vamos trazer segurança e qualidade para esse empresário crescer e poder escalar. Isso né? aí. Então, e é lógico, né, vendo o case da própria Omni, né, que fez isso de forma absurda aí em 10 anos de história, é isso? 10 anos. Então, como diz o Marcelo, é só o começo. Então, assim, a gente tem 47, imagina um Marcelo com 47 anos de Omni, né? Então, assim, é muita tecnologia implantada, é muita vontade de colaborar e impactar, né? É impressionante isso. E a Omni, assim, hoje qual que é a ideia, por exemplo, que a Omni tem? É uma plataforma que segura não tem um limite, né? Eu sou muito fora de tecnologia, mas, por exemplo, quantos clientes a Omni tem hoje? Isso é 2% do PIB? Hoje são mais de 150 mil empresas que utilizam a plataforma. A gente tem... Já perdi a conta. A última vez que eu tive informações, a gente tinha mais de 120 servidores na Amazon. Olha, então... E, cara, e assim, não tem fim esse crescimento mesmo. E como que é, assim, a ideia de vocês de pensar, assim, no futuro? O que vocês enxergam da tecnologia para o futuro? Tem alguma coisa que já chama a atenção? A inteligência artificial, o que ela está impactando nesse sentido? Vamos falar um pouquinho assim tá vindo uma reforma tributária também, então vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. E se vocês já estão ali internamente mapeando o que está acontecendo dessa reforma tributária. Mas vamos na inteligência artificial. Interessante você perguntar isso, porque vou te dar um spoiler, tá? Antes de vir aqui para esse programa, a gente estava lá numa reunião, que é uma reunião que o Marcelo faz toda quarta-feira com a rede de franquias e todo o time, né? E a gente está lançando o Omni Guru, que é a nossa inteligência artificial. Ah, legal, cara. Então, Omni Guru. Você vai fazer perguntas inicialmente sobre o sistema, sobre funcionalidades, e ele vai reunir tudo que a gente já tem nas nossas bibliotecas de conhecimento e dar respostas assertivas. Mas isso é só o começo, nós estamos só testando, tá? Cara, mas que legal. Eu acho que ajuda na qualidade do atendimento. Com certeza. E da reforma tributária, o que você acha? Assim, lógico que o Omni ele se adequa, né? Ele já faz todo o mapeamento da legislação junto até com as ferramentas que o contador usa, mas está internamente um burburinho? Eu diria para você que isso não é muito relevante para nós. Para tecnologia, sim, no sentido que isso já está no nosso DNA, acompanhar a legislação e atender, então a gente já nasceu. Né? Então... O que a gente tem um time de especialistas que está acompanhando, que vê os impactos, e isso é só parâmetros que a gente vai ajustando. É mais matemático de vocês ali, né? Onde tem que multiplicar por o quê e toca a vida, né? E, cara, isso é uma tranquilidade para quem usa, para o contador, porque a gente não vai sofrer com isso. Tá? E eu acho que a Omni também está dentro de um ecossistema, que é o ecossistema da contabilidade, né, Valdeci, que assim, vocês têm muita proximidade, não só com a classe gigantesca de contadores do Brasil inteiro, mas como a parte mais política da contabilidade, né, que é o Sescom,
que são as entidades, os sindicatos, né, os sindicatos patronais, então vocês sempre estão nas mesas, né, dessas pessoas ouvindo, né, e participando de congresso. Eu acredito que assim, todos, mais alguns vocês participam da área contábil, então vocês estão a todo tempo sentados com esses caras que estão olhando para esse mercado, né, cara? Eu acho que isso, Fábio, é uma forma que os dirigentes, né, encontrar de reconhecer o nosso valor que a gente tem entregado para o mercado, porque entenderam que o nosso propósito é genuíno, né? A gente Sim. quer ajudar não só o empresário, mas a classe contábil, que são empresários também. Então, a gente fica muito grato, né, de estar sentado a essas mesas. Legal. A nossa missão aqui no escritório, você falou de genuíno, mas é uma palavra aqui que a gente repete a todo momento. A nossa missão aqui no escritório é acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas. Das pessoas. Então, tá aí, né? O homem genuinamente acredita muito dessa mesma forma. Não é à toa que os nossos caminhos se encontraram, né, Fábio? Exatamente. E tem uma outra coisa, assim, cara, que eu tô falando assim, ó, da ponta de lá. Eu tô falando que eu ouço do cliente. E é muito raro a gente ouvir isso também, tá, Valdeci? Da qualidade do atendimento, cara. Eu já ouvi o Marcelo falar que assim, a Omni vai prezar por ter essa humanização no atendimento. Fala um pouquinho sobre essa questão de encantamento do cliente, de atendimento. Como que isso lá dentro, né? Porque a gente está falando aqui também para várias empresas que são desenvolvedoras de software e vários empresários, né? Que podem ser até desenvolvedores e terem a Omni como fornecedores, né? Mas fala um pouquinho disso, cara, porque realmente isso é diferente do que eu ouço, inclusive dos grandes players, né? Essa é uma premissa básica, né? Que o nosso atendimento ele vai ser sempre humanizado, tá? Então, por mais que a tecnologia permita, a gente está sempre valorizando o atendimento humanizado. Então, apesar de ser o suporte começa ali com chatbot, mas não é um robô que está respondendo. É uma pessoa que entrou e vai responder, entender a sua dúvida. A gente usa muito das bibliotecas de conhecimento para colocar à disposição, mas sempre de uma forma muito humana, né, humanizada para fazer esse atendimento. Legal, porque eu acho que é a melhor forma de entender melhor a necessidade do cliente, né, Valdeci? E o responsável por isso, né, que é o nosso CTO, o Rafael Olmos, ele bate muito nisso, porque nós temos uma cultura lá. Quando chega um atendimento, uma dúvida de suporte, a preocupação não é só resolver e ir para o próximo. Todo analista de suporte pergunta por que é que o cliente fez essa pergunta. O que eu poderia fazer para que ele não precisasse entrar aqui e me perguntar. Então isso... É aquele tratamento de causa raiz também, né? Exatamente, Fábio. Que pode ser de vários outros, né? Exatamente. E por isso que a gente consegue, por exemplo, ter uma ordem de mais de 2.500 clientes entrantes por mês e o nosso número de suporte não cresce na mesma proporção, porque a gente está sempre preocupado em atender e que o atendimento não exista, né? Então, o que eu posso fazer no sistema para que o usuário não precisa abrir um atendimento de suporte? Eu fui numas palestras esse final de semana, né? A gente estava aí em alguns eventos e eu vi muito uma explicação muito legal que traduz o que você falou aí, né? Assim, a gente tem que parar de falar que o foco é no cliente. O foco é o do cliente. É isso aí. Assim, então, tudo bem, foco no cliente. Eu entendi o que a pessoa disse, mas quando você fala o do cliente, você tem que ter o mesmo foco dele, né? Assim, qual que é o problema que ele está tendo? O que ele quer resolver? O que ele precisa resolver? Porque muitas vezes quem entrega tecnologia, quem entrega algo qualificado, né? Pensando tecnicamente, muitas vezes tem que saber mais como resolver do que o próprio cliente, né? Exato. Na contabilidade, não sei se vocês deparam com isso, mas na contabilidade a gente encontra muito cliente que não sabe o que perguntar. É isso aí. Ele fica tentando perguntar. Aí muitas vezes a gente descobre a pergunta dele, né? A gente tem que ser o mágico de descobrir a pergunta dele, porque falam até mesmo, né? Quando você tem também da neurociência, essas coisas assim, não lembro exatamente, posso estar errando aqui, desculpa, mas assim, quando você não tem consciência da sua ignorância, né? Assim, é isso aí. A ignorância da ignorância, mais ou menos assim. Você não tem consciência, a consciência da ignorância, e quando você também tem consciência da sua ignorância, é mais fácil, né? De fato, eu não sei. Mas a primeira etapa é
a inconsciência da ignorância, né? Então, assim, você não sabe que não sabe, você nem sabia que aquele negócio existia. Isso. E eu acho que na tecnologia funciona muito assim também, né? E tem um aspecto da satisfação também, né? O que deixa o usuário de um sistema mais satisfeito? Receber um bom atendimento para uma dúvida que foi esclarecida ou ele intuitivamente descobrir como fazer a coisa sem precisar de um suporte? Então, exatamente, é melhor, né? Assim, e eu acho que a inteligência artificial, cara, eu vi muitos palestrantes falar e faz todo sentido, ela veio para agilizar e facilitar, mas não para tirar o ser humano. Né? Então, aquilo que você faria 10 bem feito, com a inteligência artificial você vai fazer 50, né? Ou 100. Você vai ganhar agilidade em coisas repetitivas, em coisas que são... Mas assim, a tecnologia ela vem para facilitar e para gerar qualidade, né? E não necessariamente para substituir. Então as pessoas têm que abraçar mesmo a tecnologia, né? A minha equipe aqui, as pessoas assim que mais se desenvolvem, gostam, né? Assim, se interessam e vão para cima dos sistemas dos que o cliente usam, vão para cima do próprio homem, né? Para entender como que é a operação. Então, é muito importante a gente não saber que é aliado, né? Isso. Né? Assim, não é um concorrente, é um aliado. Nenhum. Um outro ponto assim que a gente tem aqui como um trabalho que fez muita diferença para a gente, não é o nosso principal foco, mas é algo que dá um complemento e a gente vende para os clientes também. Tem um departamento ainda no comecinho, né, como se fosse um baby, mas que o OMI é uma ferramenta importantíssima para ser a base desse departamento, é o BPO financeiro, né? Uhum. E vocês também são, assim, para o pessoal entender o BPO financeiro de forma reduzida, assim, resumida, né? O BPO financeiro, ele é a tesouraria, é o contas a pagar e receber do cliente, é terceirizado. Então, em vez do contador só pegar essas informações e processar os DREs, balanço, balancete, indicadores gerenciais e tal, fechamentos dos impostos e tal, ele faz o antes, né? Ele gera essa produção de informação, assessora o cliente como um contas a pagar e receber, e o cliente tem uma facilidade de tempo e ganha tempo e tal. E a estrutura desse BPO, na grande maioria dos BPOs do Brasil, utilizam o OMI. Uma boa parte. Então, assim, o que você sente desse mercado do BPO financeiro também, conectado com as contabilidades? Aí é uma troca mesmo do que você vê muitos escritórios e muitos BPOs. Fábio, o que você acha que é esse caminho? Eu acho que assim, é uma excelente oportunidade para os escritórios de contabilidade ter uma outra fonte de receita. Pode ser uma boa fonte de entrada de novos clientes, uma outra forma que você captura captação, clientes, né? Captação de clientes. Mas tem um fator muito importante aí que eu acho que a Silveira acertou a mão. Não é simplesmente pegar um cara da contabilidade, vem aqui, agora você vai fazer isso. Tá? Tem que realmente ter um projeto, tem que ter uma célula apartada, quiçá um negócio apartado, um outro CNPJ para fazer. Tá? Porque realmente você está lidando com o dinheiro do teu cliente. Então isso é muito importante. O próprio perfil de quem vai operar não é o mesmo do que está fazendo a contabilidade. Né? Sim. Então, nisso vocês acertaram em cheio. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso com isso, porque vocês estão seguindo os caminhos que realmente eu tenho visto que vão dar certo. O que dá errado é o cara experimentar, pegar a mesma equipe que faz lá a contabilidade fiscal, tentar fazer financeiro, porque não vai entregar um bom trabalho. Cara, e foi muito legal para a gente o apoio que vocês deram para a gente no início da estruturação disso. Assim, a OMI foi muito parceira. Eu vou pedir desculpas pro profissional lá, mas tem uma pessoa muito específica do Wagner Xavier. Wagner Xavier, exatamente, o Wagner Xavier. Eu lembrava do Wagner, se estava na dúvida. Mas Wagner, obrigado pelo apoio. Assim, ele fez calls com a gente, ele bateu papo com a gente nos eventos. E assim, um dos pontos que vocês citaram mesmo é separar mesmo a atividade. Não é o escritório de contabilidade, é o BPO financeiro. São profissionais com características diferentes. Eles no final se encontram, mas a gente puxou o pessoal do financeiro, não puxou o pessoal da contabilidade, né? E foi realmente para atender uma necessidade do cliente, né? Como a gente tem o BPO do RH hoje também, né? Que é para atender a necessidade, porque a gente via que o problema não era na folha, né? Em verba tal, era
na estrutura do RH, né? Em plano de cargos, salários, em descrição de cargo e tal. E o financeiro é mais ou menos aquilo que antecede a contabilidade, né? Exato. E quem que estrutura tudo isso? É a base do homem. Uhum. Né? Então, o homem ou qualquer outro sistema, mas assim, o homem, ele impulsionou a grande maioria dos BPOs aí que nasceram de contabilidade, né? Tem algumas empresas que inclusive são só BPO, né? Que não são contabilidade. E o que a gente proporcionou? Foi a mentoria do Wagner, né? Que realmente entendeu isso como um novo negócio e estruturou a forma de operacionalizá-lo. E do nosso lado, a licença, né, especial, uma licença exclusiva para que essa operação pudesse fazer feita. Mas o software é o mesmo. Então, não, porque é o financeiro, né? Uhum. É o financeiro. E faz muito sentido isso para empresas ainda em início, né, que não tem aquela capacidade de caixa para poder ter um financeiro mais expert, ou que tem essa operação mais maçante, né, no dia a dia do pagamento de contas a pagar, contas a receber, e que também a gente volta no tempo lá, né, naquilo que o sistema, um RP, te dá, que é o mais precioso de hoje em dia, né, ele te tira um tempo pagando contas operacionalmente, que é uma tarefa repetitiva e operacional, para você ficar com seu filho, né, para você poder sair uma sexta-feira mais cedo para poder pegar menos trânsito para ir para uma praia, sim, ou que seja para pegar seu filho e tomar um sorvete, um açaí ali do lado no seu bairro. Então, assim, são detalhes onde a gente não dá valor a 10 segundos, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, te dão aí 2, 3 horas talvez de leitura, ou talvez de assistir um treinamento, ou de fazer um bate-papo numa roda de pessoas interessantes, ou realmente curtir a família. Então, assim, o BPO financeiro casa, né, demais com o homem e realmente traz uma segurança e qualidade para esse processo começar. Então, assim, queria agradecer também, em nome do Silveira, a participação da OMI aí nesse nosso braço de BPO de financeiro. Nós que somos gratos por poder participar. Legal. E cara, o tempo voa. Já deu aí 40 e pouquinhos minutinhos. A gente tem que, né, o assunto é longo, o homem tem muitas histórias, as portas ficam abertas também para projetos inovadores que impactam os empresários, que é o motivo do canal aqui. Então, para vocês sempre trazerem aqui, ou até falar, Fabio, vamos gravar outro, tem um negócio muito massa para a gente avisar a galera aí de empreendedores que está acontecendo nesse mercado. Então, assim, para a gente finalizar, vamos lá, Valdecir, você ou a OMI, o que você pode contar para a gente, fazendo uma brincadeira aí com o nosso nome do Pode Contar Silveira, o que você pode contar para a gente da sua carreira, da sua vida, que te fez uma mudança de rota, que te fez virar a chave? Conta pra gente. Olha, Fábio, eu me orgulho muito da minha trajetória empresarial. Eu comecei a empreender com 23 anos, quando eu estava ainda no último ano de faculdade. Sim. E eu me orgulho também que eu era empregado CLT, comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, na época podia registrar. Faz a diferença isso, hein? Faz. E eu nunca tive um dia de intervalo na minha carteira de trabalho, que eu tive 3 empregos anteriores, era saindo de um e entrando no outro. Sim. E no dia que eu fiquei desempregado, eu trabalhava num hospital e estava no último ano de faculdade, eu falei, pô, finalmente estou desempregado, né? No mesmo dia eu arranjei um estágio para trabalhar numa empresa que fornecia lá o software para contabilidade. Legal. E minha preocupação com 23 anos era terminar a faculdade, fazer o estágio, depois pensar na vida como empreender. Sim. E eu me tornei de estagiário a sócio da empresa em 6 meses. Olha que então, legal, a minha cara. história... Isso foi há 29 anos atrás. Cara, 30 já, hein? 30 anos essa história. Empreendendo. Que legal, cara. Eu acho que o empreendedorismo parece que um bichinho vem e pica as pessoas, né? E também uma mentalidade, né? Que eu sempre tive comigo o seguinte, que os meus negócios não tivessem o tamanho das minhas limitações. Então, sempre preocupei-me em trazer gente mais competente do que eu para o meu negócio, desenvolver. Ao longo da história, aí são mais de 10 empresas que eu sei que se tornaram parceiros, gente que veio trabalhar, abriu o seu próprio negócio, alguns concorrentes que eu também tenho uma excelente relação. Você conhece o meu sócio Renato? Sim. Está lá porque é melhor do que eu. Então, legal. Grande abraço, Renatão. A gente
se preocupa com essa questão também. Legal. Se alia às pessoas boas. Legal, né? Tá em volta de pessoas melhores que a gente é fundamental. Não seja o mais burro da mesa, né? É isso aí. Essa frase cabe muito. É legal, cara. E essa dica, né? Não só um pode contar de virada de chave, mas também uma dica fenomenal, né? De estar cercado de melhores pessoas. É isso aí. Valdecir, agradeço demais o bate-papo. Agradeço demais a OMI, o que ela impacta o mercado contábil, o mercado das empresas, dos empreendedores. A gente está num país que respira empreendedorismo, né? E que precisa de estrutura, né? Precisa de conhecimento, precisa das pessoas que levam esse tipo de sabedoria, né, de experiência para o mercado. Então eu queria te agradecer, meu amigo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela parceria, cara. Estamos aí e até a próxima. Pode contar comigo. É isso aí, valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.